irmãos, o quadro 3 Minutos de Fé está de volta e neste segundo vídeo, um vídeo um pouquinho maior, nós vamos falar dos efeitos da intimidade da nossa fé, amém? Irmãos, algo que nós sabemos é que nós só podemos ter fé naquilo que nós conhecemos, não é verdade? Por isso é importantíssimo que nós tenhamos intimidade com o Deus que nós servimos. Nossa fé é desafiada todos os dias, a fé é um exercício. Por isso, só com intimidade com o nosso Deus, com o Senhor, nossa fé não será abalada. Por isso, eu quero mais uma vez me valer aqui do rei Davi para trazer exemplos do efeito da intimidade na fé. Você se lembra bem ali daquela batalha, né, da nação de Israel contra os filisteus, em 1 Samuel 17, onde Davi enfrentou e venceu Golias. É uma passagem muito conhecida de todos nós. O que você talvez não tenha percebido é o quanto a fé de Davi foi testada desde quando ele intencionou enfrentar Golias. E muitos desses testes, irmãos, são os testes que também vêm contra a nossa fé no nosso dia a dia. Eu vou te mostrar que muitos deles são os testes que nós também enfrentamos no nosso dia a dia. Veja só, o primeiro teste que Davi teve contra a sua fé ali naquela circunstância, naquela batalha. As pessoas. Meu irmão, imagine, duas nações em guerra, ali duas nações poderosas, dois exércitos poderosos, um gigante aterrorizando até os guerreiros mais experientes de Israel, um cenário de desolação total, de choro, de desespero, e eis que um garoto, um mero pastor de ovelhas, se prontifica a enfrentar o gigante e vencer em nome daquela nação. Imagine, meus irmãos, o quanto as pessoas devem ter olhado com menosprezo, devem ter desconfiado de Davi. Imagine o quanto as pessoas devem ter cochichado, mas esse garoto, esse magrelo, esse não é o caçula do Jessé, ele não é o cuidador de ovelhas, não são os irmãos dele que são os guerreiros. Imagine quanta desconfiança, quanto menosprezo, quanta coisa ruim as pessoas disseram ali contra a fé de Davi. E muitas vezes as pessoas também são usadas para testar a nossa fé, não é verdade? Mas Davi nos dá aqui a receita, né? Nos mostra que com intimidade com o Senhor, as pessoas não conseguem abater a nossa fé. E ele não deixou que as pessoas abatessem a fé dele, ele prosseguiu. Mas eis que vem então o segundo teste contra a fé de Davi. A família. No versículo 28, você pode conferir que Eliabe, né, o próprio irmão de Davi, ao vê-lo ali conversando com os soldados, se interessando sobre a batalha, ele diz para Davi: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? O que você está fazendo aqui? Como se dissesse, você é um mero cuidador de ovelhas. Aqui estão os guerreiros, né? Os seus irmãos mais velhos, nós somos guerreiros. Você é um mero cuidador de ovelhas. E não diz só isso, né? Ele ainda diz: eu te conheço, Davi, o seu coração é mau. Mas Davi não se abateu. Meu irmão, como é doloroso quando nós somos atacados, né, afrontados por nossa própria família, não é verdade? Não é à toa que a Bíblia nos mostra diversos exemplos de grandes homens de Deus que foram testados justamente pela família. Foi assim com Jacó, foi assim com José e tantos outros homens de Deus. Mas Davi tinha intimidade com o Senhor e não deixou que a família, o próprio irmão, o abatesse. Ele tinha tudo, né, para ir embora para casa ali aborrecido, desacreditado, né, irado, mas ele a sua fé simplesmente permanece irretocável e ele continua porque ele tinha intimidade com o Senhor. Então ele persevera e não deixou que a família, não deixou que o próprio irmão abatesse a fé dele. Mas eis que vem o terceiro teste contra a fé de Davi: a liderança. Você se lembra o que o rei Saul disse para Davi quando Davi se prontificou ali perante o rei a enfrentar Golias? Eu vou refrescar sua memória. Ele disse: olha, sutilmente assim, você não pode enfrentar Golias. Você é apenas um garoto. Apenas é que ainda é a cereja do bolo, né? Você é apenas um garoto e ele é um guerreiro desde a mocidade. Meu irmão, imagine você sendo desestimulado dessa forma pelo seu líder.
Imagine o seu líder de célula, o seu pastor, o seu chefe no seu trabalho, seja qual for a pessoa, o tipo de liderança que ela exerce sobre você, você sendo desencorajado dessa maneira. Mas Davi não se abateu, meu irmão, porque ele não precisava do elogio de homens, ele não precisava do incentivo de homens, porque o Deus de Davi, o nosso Deus, estava com ele. A aliança que ele tinha era muito maior do que aquilo que poderia esperar e receber de homens. Então, ele prosseguiu. A fé de Davi não foi abalada nem mesmo pela sua liderança. Mas ainda existiria um último teste contra Davi, contra a fé de Davi, que foram as aparências. Meu irmão, Davi estava enfrentando simplesmente Golias, um gigante enorme, terrível, portando armas poderosíssimas, gigantes também. Veio contra Davi ainda lançando palavras de maldição, já tinha ali intimidado todo Israel. Então veja como as aparências eram terríveis contra Davi. Veja que muitas vezes as lutas que vêm contra a nossa vida também tem essa cara, Vem com cara de invencíveis, com cara de tenebrosas, mas o Deus de Davi, que é o nosso Deus, não é um Deus de aparência, não é verdade? Assim como Davi, pela sua intimidade, não deixou a sua fé esmorecer, eu profetizo que você também, pela intimidade que você tem, que vai ter ainda mais com o Senhor, não vai deixar que a sua fé seja abalada. E você também, pela intimidade, vai conseguir vencer as lutas e as batalhas que vier contra a sua vida. Amém? Graça e paz, até o próximo vídeo e um forte abraço.